Gostando você ou não, Super Mario é uma das franquias de videogame mais importantes do mundo. Duvida? Em 1983, os videogames estavam passando por uma grande crise por conta da Atari que fez merda. Ela acabou fazendo um jogo baseado no filme do ET. Ele mesmo. Um dos piores jogos do mundo. O jogo foi tão merda que a própria Atari enterrou os cartuchos lá no Novo México. E nessa época, nenhuma empresa queria investir em games, né pô? A Atari se fudeu bonito com o ET, pra que investir mais em videogame? Mas daí, vem a mente brilhante de Miyamoto e Super Mario Bros. Foi lançado em 1984, trazendo um sucesso estrondoso e salvando os videogames dessa grande crise. Meu filho, PlayStation 5 e Xbox Series X só existem por causa do Bigodudo. E por falar nele, durante os seus últimos 38 anos, o Mario passou por grandes mudanças. Já foi jogador de tênis, de futebol, de golfe, basquete, piloto de kart, juiz, bandido, dançarino, caixa de leite, gato, surfista de neve e lutador. Mas a sua maior e mais importante mudança foi a transição do 2D para o 3D, que não só foi importante para o Mario, mas também para os games em geral, que pegaram o Super Mario 64 como referência de um jogo de 3D de sucesso. E não é à toa, mesmo tendo 26 anos, ainda é um dos jogos mais incríveis existentes. E para ser um jogo masterpiece assim, ele passou por várias etapas, não foi feito da noite pro dia. Foram feitas tentativas e erros para chegar até o seu desenvolvimento final. E por conta dessas etapas, várias ideias, conteúdos descartados, funcionalidades, texturas e objetos do jogo ficaram presentes na sua versão final. E por isso, depois de explicar isso tudo, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês todo o conteúdo cortado de Super Mario 64, a beta do bigodudo mais famoso do mundo. A ideia inicial de Super Mario 64 começou com o desenvolvimento de Star Fox para Super Nintendo, que utilizava um chip no cartucho chamado de Super FX para simular efeitos em 3D. E bem, refutando logo o que muitos dizem, que Mario 64 na verdade foi desenvolvido para Super Nintendo e depois foi portado para Nintendo 64, que se chamava Super Mario FX, não, isso é um equívoco, é mentira. Em 2012, Dylan Cuthbert, que ajudou na produção do chip e do jogo Star Fox, confirmou que o Super Mario FX nunca foi um jogo em si, e sim um codinome interno do chip Super FX. Eu creio que esse rumor errôneo foi formado a partir de uma entrevista com Shigeru Miyamoto para a entrevista americana Nintendo Power, onde ele dizia que a produção de Star Fox o despertou interesse a criar um Super Mario totalmente em 3D. Isso provavelmente atiçou no erro das pessoas de acreditar que ele tinha começado a produzir e que se chamava Super Mario FX. Mas não, somente foi uma ideia que ele teve, e que só foi entrar em prática mesmo no dia 7 de setembro de 1994, e depois lançado em 23 de junho de 1996. Ainda sobre a produção, durante o desenvolvimento inicial de Super Mario 64, muitas ideias foram consideradas, algumas ficaram na versão final e outras não. Uma das primeiras ideias, que foram reveladas somente na entrevista de Super Mario 3D Land, Satoru Iwata, o antigo presidente da Nintendo, que jaz em paz, disse que na produção de Super Mario 64, eles cogitaram em colocar os masters do Super Mario 1 no Super Mario 64. Porém, em meio a uma discussão, os desenvolvedores falaram que os jogos 3D, o legal era a exploração do mapa, ter uma certa liberdade. Até que 15 anos depois, somente com o lançamento de Super Mario 3D Land, que essa ideia foi posta em prática. E só reforçou a discussão dos desenvolvedores. O jogo é em 3D, mas é muito linear comparado ao Mario 64. Vamos ser francos aqui. O forte de Super Mario definitivamente não é a história. É literalmente uma história genérica de salvar a princesinha em perigo. E é de conhecimento geral que a história de Super Mario 64 é a de sempre. Princesa Peach convidou o Bigodudo para comer um bolo, ele chega lá, ela foi sequestrada, e daí começa o jogo. É simples. Porém, no início da produção, não era para ser essa história não. Na beta, no início do jogo, quando você começa a andar com Mario e aparece aquela mensagenzinha de tutorial, na beta diz o seguinte: Mario no Subarashi Sekai Yokozo Bokenga Tsukinahito Masugu Niku Shirua Sugu Mai desu.
Que traduzindo isso tudo aí, é o seguinte: bem-vindo ao maravilhoso mundo de Mario. Pessoas que gostam de aventuras, sigam em frente, o castelo está logo à frente. Ou seja, isso pode indicar que o castelo não era da Peach, ou também era só uma frase beta que eles colocaram para testar os comandos do jogo, não sabemos. E uma última coisa interessante a se dizer é que no manual de instrução do jogo Super Mario 64, já lançado, é dito que a princesa Peach e os Toads estão desaparecidos, não somente a princesa. Super Mario 64 foi revelado pela primeira vez no evento da Space World de 1995, junto com Zelda 64, vulgo Ocarina of Time. Com esse evento, foram feitas várias gravações, que inclusive vão ser usadas aqui de fundo. Bem, nessa época o jogo estava perto de ser concluído, o que resulta em poucas mudanças da beta para a versão final. Começando com os textos Press Start e Game Over, que sofreram mudanças tanto na cor quanto na fonte. A versão final é mais gorda e colorida, enquanto a versão beta é mais fina e tem uma cor laranja degradê. Falando sobre o HUD, ele sofreu algumas mudanças a partir da beta, começando pelos contadores de vida, moeda e estrelas, que passou por duas mudanças até chegar à sua versão final. A primeira foi a sua posição, que antes era meio centralizada, e depois foi feita a revisão e a criação de todos os ícones para um aspecto mais realista. O medidor de vida também passou por duas mudanças. O primeiro medidor de vida era muito diferente da versão final. Tinha nada a ver, cara. Eram setas apontando para números em vez do formato de pizza que nós todos conhecemos. Já o segundo medidor de vida é bem mais semelhante com a versão original. Ele possui o formato da pizza, só que com mais pedaços e cores diferentes. E se você olhar atentamente, vai perceber que a vida diminui no sentido horário, enquanto na primeira e a versão final diminuem no sentido anti-horário. Continuando sobre o HUD, Mario 64 teria uma coisa muito útil que acabou sendo removida na versão final. Ele teria um minimapa, o que facilitaria o gameplay de quem é mais novo no jogo. Não sei porque eles removeram isso, cara, ia ser muito bom. Bem, as estrelas do jogo na beta era bem fofinha e tinha um sprite em 2D, e o design dela é bem semelhante com as estrelas do Super Mario RPG de Super Nintendo. E uma curiosidade é que na beta, quando você pegava uma estrela, que já pegou antes, na versão final ela ficava azul, enquanto na versão beta ela ficava prateada, indicando que você já pegou ela antes. Já falei das estrelas, e agora vamos para as moedas do jogo, que também estão diferentes. Elas têm um modelo 3D e têm uma cor amarela mais saturada do que a versão final. Seguindo para as fases do jogo, todas eram muito coloridas e cartoonizadas, e algumas sofreram mudanças e outras nem tanto. O castelo da Peach sofreu mudanças tanto dentro quanto fora. No lado de fora não muda tanta coisa assim, somente as janelas que têm uma textura diferente e o fato de não ter a pintura da Peach no meio do castelo, o que só reforça o que eu falei para vocês que a ideia inicial era ter um castelo normal em vez de ser o castelo da Peach. Fora isso, tá a mesma coisa que a versão final. Agora o lado de dentro, é outra história. Na beta, a sala inteira era enfeitada com estrelas e luas em uma parede azul. Luas e estrelas que na beta foram muito usadas, como podemos ver na fase beta do escorregador. No meio do interior do castelo da Princesa Peach, as escadas da versão final foram substituídas por duas plataformas que você tinha que pular para ir para a porta do segundo andar. Aquelas portas duplas com chaves. Na versão final, né? Porque na versão beta eram portas normais, as portas duplas que você entrava e jogava de boa. Portas essas que na beta levava para a fase do Bowser, ao invés de ser aquela porta de estrela. E por falar nisso, não tinha fase escorregador da Peach no lado direito. E ainda sobre a fase do Bowser, na beta ela tem uma skybox mais colorida e quando você derrota ele dropa uma estrela em seguida de uma explosão de moedas. Sendo que na versão final tem essa explosão de moedas, mas elas não caem no chão igual na beta. E também na versão final é uma chave e não uma estrela. Na versão japonesa de Mario 64, se você coletar essa chave segurando o botão C do controle, o jogo buga e o Mario manda um dab e a chave vira uma estrela, assim como na beta. Voltando ao assunto do escorregador beta, ele ficava no lugar da fase Bob-omb Battlefield, dentro da fase Cuckoo-melon Beta, e também na versão final do jogo ele aparece na fase Tiny Huge Island. E por falar em Bob-omb Battlefield, a sala que leva ela na esquerda tinha um quadro com uma montanha de gelo que levava para a fase do escorregador, que inclusive usa a mesma música da versão final do Bob-omb Battlefield. Agora sobre o assunto da fase Cuckoo-melon que falei anteriormente, ele é bem diferente da versão final. Na beta, a fase é curta, a textura de neve está diferente, assim como o pinguim. O bichinho tá magro, tá cracudo, enquanto na versão final ele tá roliço. A Nintendo pagou o salário, aí deu bom, né? Voltando para dentro do castelo da Peach, o lugar que nos leva para a fase Jolly Roger Bay no lado direito é o mesmo lugar da beta, mas com algumas mudanças.
A primeira é o design da porta, que mostra o número de estrelas necessárias para entrar na fase. Ele tá muito seco, tá só o número cru. E outra coisa é que precisa de 4 estrelas para entrar nela, sendo que na versão final são necessárias apenas 3. Dentro do lugar, nota-se que ele é bem menor comparado à versão final. E a mesma coisa a fase do Bobão Battlefield. E outra coisa a se notar é o quadro que você entra para ir na fase. Ela é a mesma da versão final japonesa, porque a versão europeia e americana é outra. Aquela clássica do navio naufragado. E na beta, ao entrar nessa pintura, você era teleportado para Dire Dire Docks, que tem a mesma música maravilhosa da versão final, com uma diferença no chiptune. Ainda sobre Jolly Roger Bay, dentro dos arquivos do jogo, é possível encontrar um navio invisível que seria usado na versão final. Dire Dire Docks tem pouca diferença para a sua versão final. A diferença mesmo é que o tubarão é mais realista, e no meio da fase onde levava a gente para o submarino do Bowser, tinha umas armadilhas que parecem muito com a fase do Bowser. Voltando no assunto do interior do castelo da Peach, ele passou por 2 revisões até chegar à sua versão final. A primeira é a que estamos vendo, e a segunda é bem mais parecida com a versão final, com a diferença que aquelas portas duplas ela ainda continuam no jogo, assim como as escadas, e também ainda não tem os Toads, provavelmente foi adicionado depois, um pouquinho de tempo antes de ser lançado o jogo. Ou seja, pode indicar que a beta não era para ter Toads mesmo, por isso que eles não estão. Ou, como eu falei, pode ter sido adicionado depois, é uma possibilidade. Como eu falei antes, o jogo era mais colorido e cartunesco. Um exemplo disso é Whomp's Fortress, que só muda a textura e a coloração. E ainda falando nela, na beta é possível notar que o canhão ainda não tinha mira, então não dava pra gente saber onde o Mario ia voar. E por último, temos a fase Big's Bull Round. Nessa fase, na versão final tinha 3 bulls com uma estrela dentro de cada. Na beta, foram planejadas chaves dentro deles. E ao pegar elas, aparecia um contador na tela, o que indicava que a mansão dos Bulls teria vários cômodos para a gente explorar usando essas chaves. E isso foi adotado no Zelda 64, que foi feito junto com o Mario 64, foi desenvolvido junto os dois. Então essa ideia acabou indo pro Zelda. E na versão final do jogo tem até como spawnar elas, mas através de hacks. E ao coletando as 3 diferentes versões do Super Mario 64, vão acontecer um resultado diferente. Na versão japonesa o contador de chaves da beta vai aparecer, enquanto na versão europeia vai aparecer um negócio estranho, esse símbolo aí parecendo um imã. E na versão americana, infelizmente não acontece porra nenhuma. Em 1996, alguns meses antes do lançamento do Super Mario 64, a Nintendo na Space World demonstrou um port do Super Mario 64 rodando no Nintendo 64 DD, ou Disk Drive, que para quem não sabe, basicamente era um acessório que fazia que o Nintendo 64 rodasse DVD, CD no caso. E ele não deu muito certo não, ele acabou fracassando, não vendeu quase nada. Tanto é que a sequência que foi planejada para ele, o Super Mario 64 2, acabou sendo cancelada. E também o acessório vendeu pouquíssimo no Japão, então só lançou lá mesmo, não saiu do Japão o negócio. Então muitas pessoas não devem nem conhecer esse acessório. ゲームの立ち上がり、ステージからステージへの移動もカセットには及びませんが、では次にディスクのをやりたいと思います。こちらをご覧ください。この寝台パックにつきましては、スターフォックス64個の同時発売を予定しており、O modelo do Mario da versão beta para a versão final tem poucas diferenças. Ele só tá meio branquelo mesmo, tá pálido. E também ele era dublado pelo Michael Jackson.
brincadeiras à parte. Nessa época de produção do game, o dublador do Mario ainda não tinha sido contratado. Então por isso que tem esses sons estranhos aí. Acabaram descobrindo depois que era uma biblioteca de sons da Warner Bros. Que eles usavam esses sons nos desenhos animados, como Pernalonga e o Ligeirinho. E por sinal, a voz do Bowser também é extraída dessa biblioteca de sons. É um som meio genérico de onça e tigre, sei lá o que é. E lembrando também que na fase beta, caso você ficasse parado, a sua vida regenerava sozinha. Chupa, Call of Duty! E uma última coisa diferente da versão beta do Mario 64 é a sua movimentação. Primeira diferença, o Mario só dá 2 ataques, um soco e um chute, enquanto na versão final ele dá um soco, um chute e um socão. E também na beta o Mario escorrega demais, parece que ele tá na fase de gelo. Ele escorrega pra porra, cara, parecendo que o sapato dele tem sabão. Backflip e long jump, com o botão Z do controle, não estão presentes. E por último, que todo mundo nota de cara, é o terceiro pulo do Mario, que na versão final ele dá 2 pulos, e o último é um mortal. Já na beta, o seu terceiro pulo, ele faz a mesma animação de quando o Mario pula num Spin Drift e sai voando. Dá um ataque de helicóptero. Super Mario 64 tem algumas fases removidas que foram usadas para teste de gameplay e física pelos desenvolvedores. Elas são bem feinhas e somente para teste mesmo. Tudo cagado. Dá uma olhadinha aí nelas.
Super Mario 64, há inimigos que foram removidos durante sua fase de beta, e outros que só tiveram algumas mudanças de textura e modelo. Eu quero citar principalmente para vocês aqui dois inimigos que são bem legais na minha opinião, que foram removidos, que são o Blag. Falando assim de nome você não sabe quem é, mas se eu falar pra vocês a fase de lava do Mario World, vocês vão acabar lembrando daquele dinossauro que você tá naquele crânio andando, aí do nada aparece um puta dinossaurão tentando te comer. Ficou bem estranha essa frase, né? Mas é isso, o Blag é esse inimigo aí. Ele foi programado para aparecer nas fases do Bowser e na Little Lava Land. Só que por algum motivo ele foi removido. Mas ainda possui um modelo sem os seus olhos e uma animação dentro do seu cartucho do jogo final. A animação é essa que indicaria que ele ficaria dentro da lava e atacaria o Mario igual no Mario World. Ele te abocanharia quando você estivesse surfando no casco. Já outro inimigo removido é o Motus, ou Moros, que só fomos ter consciência da existência dele graças ao Nintendo Giga Leak, que pra quem não sabe o que é, foi um vazamento de dados da Nintendo feito pelo fórum lá do Satanico, o 4chan. Esses vazamentos mostraram coisas interessantes de diversos jogos da Nintendo, como Zelda, Mario World 2 e Yoshi's Island, e principalmente Mario 64, que ele demonstra esse Motus, que é um inimigo bem programado. Ele é tipo o King Bombom. Ele te agarra e te joga lá na puta que pariu pra você cair na lava. Por ele ser bem parecido com o King Bombom, provavelmente é a mesma programação, quando você pega ele por trás tem como você jogar ele, assim como o King Bombom. Falando de lava, né, a gente lembra de Little Lava Land, e que tem uns inimigos muito chatos, aqueles bullies, os chifrudos que fica te peitando pra te jogar na lava. Então, eles eram pra ter somente um chifre, enquanto na versão final ele tem 2 chifres. Falando de chifrudo, né, a gente lembra de Windowson, a gente lembra da fase Snowman's Land, que na versão final só tem um Chili Bully, o Big Chili Bully, mas na versão beta teria uma versão menor dele para te atazanar junto com o grande. E no momento que eu estava escrevendo esse roteiro, do nada no YouTube, nos meus recomendados, apareceu um novo inimigo que foi encontrado da versão beta, o Gafanhoto, que só fica pulando aí, todo bugado. Bem, no início eu falei que os inimigos não sofreram tantas mudanças, porém o Cutterbug sofreu bastante. Na beta ele era todo marrom e tinha essa cara putaça com uma sobrancelha grandona. Os Pokés de Dry Desert também tem uma face diferente, ele tá bem felizão, enquanto o Scutterbug tá putaço. Usando de gancho para isso, os Tromps e Bomps de Whomp's Fortress tinham uma cara mais séria e medonha. E ainda em Whomp's Fortress, os Whomps tinham uma cara de cu na versão beta do jogo. Nos arquivos do jogo é possível encontrar um ovo do Yoshi inutilizado com uma animação de pulo. Esse ovo spawnaria na fase Wet Dry World, o que indica que o Yoshi seria jogável com o Mario montando nele. E uma coisa que aponta bem isso é o modelo beta do Yoshi que não tem os olhos. E assim como Yoshi, a Princesa Peach tem o seu modelo beta, e que por sinal, ela tem um pé por debaixo desse modelo, enquanto na versão final ela não tem pé, só fica lá o vestido. Nos arquivos do jogo também é possível encontrar esse trampolim, ele tá seco, ele não tem animação nenhuma, ele não tem nada. Tem essa textura toda bugada aí de xadrez, e como eu falei no início do vídeo, bem no início mesmo, eram para ter mastros no jogo, e eles foram encontrados na versão final. Juntamente com o modelo do cano do Mario em baú poly, um baú que não foi utilizado, ele é todo bugado, e o fogo beta do jogo. Mario 64 tem uns switches que nem o Mario World, só que a diferença é que ele ativa chapéus especiais, com poderes, como por exemplo o vermelho de voar, o verde de virar metal, e o azul de ficar transparente. Só que um outro switch foi planejado na beta, o switch amarelo, que ninguém sabe a sua função, ninguém sabe de nada a respeito. Particularmente, eu acho que seria igual aquele poder que o Mario enche e sai voando, vira um balão, igualzinho do Mario World. Inclusive na versão remake do Mario 64, o Mario 64 DS, ele tem esse poder. Então eles descartaram esse poder na versão beta do Mario 64 e acabaram adicionando no remake. Falando dos chapéus especiais, dentro dos arquivos do jogo é possível encontrar essa asa com a textura de metal, que é uma junção do chapéu voador com o chapéu metálico, que só dá para spawnar ela com hacks. 2 cascos de Koopas podem ser encontrados nos arquivos do jogo, o verde e o vermelho, mas eles não foram utilizados e não tem nenhuma animação. Essa textura de cacto é encontrada também junto com essa textura de gelo, corrente, escadas, rochas e esse círculo todo bugado. E outras texturas mais interessantes são dos olhos beta do Mario e do Koopa, ou Bowser, que ele tem olho azul em vez de ser o olho vermelho da versão final. Outra textura interessante também é esse rosto. Era para ele estar na nuvem do Lakitu, já que o Mario 64 é o único jogo que a nuvem dele não tem nenhum rosto. Agora um negócio que não tem sentido algum é a textura dessa flor. Não a flor em si, e sim porque essa textura está nos arquivos da fase da lava. Tipo, como assim, cara? Não tem sentido nenhum. Bem, não sabemos e provavelmente nunca iremos saber.
E vale lembrar também que essa flor é muito parecida com a Power Flower do Mario 64 DS. É, meus amigos, o Luigi está presente no Mario 64, cara, desde o começo. Bem, pra quem é fanático do jogo sabia isso, desde sempre. Por causa da entrevista que o Miyamoto disse lá na Nintendo Power, que disse que nos primeiros meses de desenvolvimento, ele fez um modo multiplayer pro jogo. Ele fez Luigi. Só que, o Nintendo Giga Leak, em 2020, nos provou de vez isso. Uma curiosidade é que quando fizeram aqueles rumores que o Alice Real 2401, nossa, você tem que dar 500 mil voltas no castelo da Peach, pegar 50 mil moedas, 124 estrelas, uau, 500 kickflip que você vai desbloquear o Luigi. Pior que tinha muitas pessoas que acreditavam nisso, velho. E bom, todo mundo falava L is Real 2401. E cara, por coincidência, pra gente descobrir que o Luigi tava mesmo no jogo, com aquele modelo dele bonitinho, foi exatamente 24 anos e um mês após o lançamento de Mario 64. E bom, vocês viram aí o modelo bonitinho do Luigi, só que quando o Nintendo Giga Leak nos provou isso e mexeram nos arquivos do jogo, não era assim não era bonitinho não, cara. Só tinha as texturas dele e o modelo todo desfigurado, todo fodido. Os hackers passaram uns dias para poder compilar e fazer toda a programação para ele voltar a ser o modelo original que era no jogo. Então foi bem trabalhoso isso pros caras, hein? E tá aí. E outra curiosidade também é que nos arquivos do jogo encontraram uma câmera dividida do modo multiplayer. Uma câmera que seria do Mario e do Luigi se separando, a câmera continuando estática. Bem legal isso. Inclusive tem até um mod que tem como você jogar em co-op com seu amigo. Tem até o modelo original do Luigi e o co-op total do jogo. Bem bacana isso. Bom, esse tópico é mais uma curiosidade legal de se saber. Quando o Mario 64 estava perto de ser lançado nos Estados Unidos, foi feito um comercial aqui no Brasil para promover esse jogo. E tá totalmente em português, cara, tá tudo em PTBR. Se liga aí. Sim, amigos, ele está chegando, o Nintendo Ultra 64. Com previsão para lançamento no Japão no dia 21 de abril, nós aqui no Star Game já damos uma prévia do que esse console maravilhoso será capaz de fazer. O jogo que vocês estão vendo é o Super Mario 64, o primeiro jogo do Mario para o Ultra. Para ver imagens de alguns outros jogos do Ultra 64 aqui no Star Game, calma, vocês ainda vão ter que esperar um pouquinho. Afinal, não é assim todo dia que a gente vê um Ultra 64 assim de bandeja, né? Aproveitem para babar sobre essas imagens do Super Mario 64. O jogo é 3D, 3D mesmo. Graças à capacidade do Ultra 64 e também ao seu controle inovador, você pode mexer com o nosso amigo bombeiro para todos os lados. Olha aí o controle. O Game News de hoje é um perfil sobre o Ultra 64, produzido pela Nintendo com a Silicon Graphics, responsável pelos dinossauros de Jurassic Park. Com um processador com chip R4000 muito potente, clock de 93 MHz, memória interna de 4,5 MB e 32 milhões de cores, o Ultra 64 vai chegar pra ficar! E pra quem não sabe o que é o Ultra 64, que o cara fala o comercial todo, na verdade, era o nome protótipo do Nintendo 64, tipo o Xbox Scarlet que acabou virando Xbox Series X. E bem, todas as ideias que foram apresentadas no vídeo, elas não acabaram sendo descartadas, não. Elas foram levadas adiante nos futuros jogos do Mario. Por exemplo, o Yoshi teve seu destaque no Mario Sunshine, o modo multiplayer foi muito bem executado no New Super Mario Bros. Wii, e até o Blarg, mano, ele ganhou uma própria dimensão no Mario Galaxy 2. Música errada, eu acho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhão de fazer tanto a edição, quanto o roteiro, quanto as pesquisas e também as imagens da beta, porque não é fácil, cara. Eu juntei tudo que eu consegui, tudo mesmo. Até detalhezinho besta eu quis adicionar no vídeo para ele ser o mais completo possível, beleza?
Então é isso, me desculpe pelos 11 meses de ausência, desânimo e problemas pessoais, então não vou entrar muito nesse mérito. É isso, um beijo, um queijo e tchau.